Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto aqui, começando uma sessão muito especial e muito aguardada de vídeos falando sobre a relatividade. Nesse nosso primeiro encontro, eu vou comentar com esses slides a relação de espaço-tempo dentro da concepção do que é relatividade. Fique muito atento às definições, aos exemplos e aos comentários, para que você possa acompanhar toda a discussão e ter um correto entendimento a respeito do que Einstein propôs lá em 1905, aos 26 anos de idade, em relação à relatividade. Vamos lá? Esse slide ele é muito importante e eu vou retomar essa ideia a cada novo vídeo sobre relatividade, porque ele é o nosso motivo essencial para entender o que nós estamos perseguindo como objetivo dentro da relatividade. E essa ideia a ser perseguida é o movimento através do espaço está relacionado ao movimento no tempo. Vamos lá. Do ponto de vista da relatividade especial, você viaja através de uma combinação de espaço e tempo. Você viaja pelo espaço-tempo. Então, eu quero que você perceba nesse primeiro momento que eu peguei dois conceitos extremamente relevantes dentro da física, que é o espaço e o conceito de tempo, e transformei ele numa palavrinha nova que quer dizer uma coisa só, ou seja, nós vamos interpretá-los de maneira unificada. Espaço-tempo, como se fosse uma coisa só, certo? Continuando a discussão. A primeira pessoa a entender a relação entre o espaço e o tempo foi Albert Einstein. Einstein afirmou em 1905 que, ao nos mover pelo espaço, também mudamos nossa taxa de prosseguir para o futuro. O próprio tempo é alterado. Então, olha que interessante, nessa parte aqui do slide, nós já temos uma constatação importante, uma confirmação importante que Einstein fez em 1905 de que o movimento no espaço ele interfere como nós percebemos o tempo. Bom, isso daqui Einstein fez de acordo com estudos que ele estava propondo dentro do campo do eletromagnetismo. As teorias que Einstein propôs em 1905 mudaram a forma como os cientistas veem o funcionamento do universo. Isaac Newton e outros cientistas antes de Einstein pensavam no espaço como uma extensão infinita na qual todas as outras coisas existem. Pois bem, acontece que Einstein teorizou que o espaço e o tempo existem apenas dentro do universo. Não há tempo ou espaço fora do universo. Eu quero que você lembre que eu já fiz um vídeo a respeito da origem do universo e tudo o que nós conhecemos de tempo, espaço, matéria e energia, ele existe dentro do universo observável. Einstein argumentou que o espaço e o tempo são duas partes de um todo chamado espaço-tempo. Então, essa proposta de unificação desses dois conceitos que até então eram interpretados de maneiras distintas foi unificado por Einstein com a sua teoria da relatividade. A teoria especial da relatividade de Einstein descreve como o tempo é afetado pelo movimento no espaço, em velocidade constante, e
como a massa e a energia estão relacionadas. Olha que interessante. Então, nós temos aqui o seguinte raciocínio, traduzindo de uma forma mais simples: o movimento com uma velocidade constante, ou seja, velocidade sempre igual, vai afetar espaço e também o tempo. E nós temos aqui uma relação importante que vou definir depois com mais atenção, a relação entre massa e energia, que vai culminar naquela importante equação E igual a m vezes c ao quadrado. Essa proposição dessa equação de Einstein também está dentro do contexto da relatividade, mas eu não vou abordá-la nesse momento. Estamos interessados primeiramente em entender essa unificação entre espaço e tempo. Continuando os nossos estudos, o universo não existe em uma determinada parte do espaço infinito, ou seja, o nosso universo ele está em expansão, ok? E ele não existe fora do que a gente conhece como universo observável. E esse universo, ele não existiu durante uma certa era do tempo. Ou seja, nós não estamos falando de um universo estático. Nós estamos falando de um universo que teve um começo, certo? E, para além dos limites desse universo, nós não temos a definição nem de espaço, nem de tempo. Você está se movendo através do tempo a uma taxa de 24 horas por dia. Então, aqui, eu quero que você perceba, nós estamos tratando do tempo enquanto duração. E essa duração é a máxima possível, ok? 24 horas por dia. Então, pense em um movimento que tem a máxima duração de tempo. Esse movimento com máxima duração de tempo é um movimento que acontece 24 horas por dia. Isso é só metade da nossa problemática. Para obter a outra metade do raciocínio, nós vamos ter que converter, nós vamos ter que contextualizar esse pensamento da seguinte maneira: mover-se através do tempo para mover-se através do espaço-tempo, porque nós não vamos entender o tempo como um conceito isolado. Nós vamos entendê-lo como sendo atrelado necessariamente ao conceito também de espaço. Essas duas coisas formando um todo. Continuando, quando você fica parado, ou seja, estático, sem movimento, então eu vou entender como sem mudar a posição. Ficando parado, toda a sua viagem ela é através do tempo. Então, nós temos aqui um conceito de movimento no tempo. No entanto, quando você se move um pouco, ou seja, considerando agora com mudança de posição, eu acho que dessa maneira fica bem mais simples para você compreender todo o raciocínio. Considerando a mudança de posição, então algumas das nossas viagens elas passam a ser também através do espaço e não somente no tempo. Só que a maior parte ainda continua sendo através do tempo, porque essa mudança de posição implica pequenas velocidades, portanto, pequenas mudanças de posição. Certo? Repetindo o raciocínio, então, ficando parado, a viagem é no tempo, ou seja, o tempo ele tem a sua máxima duração. Quando você se move um pouco, por exemplo, caminhando, quando você vai do quarto para a sala, você tem agora, na mudança de posição, também uma viagem no espaço. Mas como o nosso caminhar é uma baixa velocidade, nós continuamos tendo a maior parte
relacionado a uma viagem no tempo, ou seja, o tempo passando com a sua máxima duração. Continuando, se você fosse capaz de viajar na velocidade da luz, e vamos chamar essa velocidade da luz de letra C, toda a sua viagem seria através do espaço, sem viajar no tempo. Uau! Aqui nós temos então uma coisa muito interessante. Se quando nós estamos caminhando com velocidades pequenas, a nossa viagem é através do tempo, quando nós consideramos velocidades muito altas, por exemplo, a velocidade da luz, que é a máxima possível na natureza, então nós não estamos mais viajando no tempo, e sim somente através do espaço. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a luz viaja apenas pelo espaço. E isso quer dizer também que ela é atemporal. Vamos mais além. Do sistema de referência de um fóton, bom, o que é um fóton? É uma partícula de luz. Assim como o nosso corpo ele é formado por células, assim como a matéria é composta por átomos, a luz ela tem uma partícula que a constitui. Essa partícula é chamada de fótons. Beleza? Então, do sistema de referência de um fóton, ou seja, considerando que a velocidade está sendo medida através dessa partícula de luz que viaja à velocidade da luz, considerando esse fóton viajando de uma parte do universo para outra, a viagem não leva tempo algum. Olha só que maluquice isso. Bom, mas é uma verdade, é uma constatação científica. Como o fóton ele viaja à velocidade da luz, para o fóton ir de um ponto a outro do universo, não leva-se tempo, porque toda a viagem que ele faz é apenas através do espaço. Ele não viaja através do tempo. E nós vamos entender por que ele está viajando através do espaço e não em relação ao tempo quando formos falar da dilatação temporal. Ok? Bom, quando você fica parado, você está viajando na velocidade máxima do tempo. Isso eu já comentei com você, ok? 24 horas por dia, que é a duração máxima do tempo, ok? Agora, relacionando isso com a velocidade da luz, se você viajasse a uma velocidade máxima, ou seja, que é a velocidade da luz, através do espaço, o tempo ficaria parado, o tempo não passaria. A sua medição de tempo ela seria alterada. Sempre que nos movemos pelo espaço, nós, até certo ponto, alteramos a taxa com que seguimos para o futuro. Então, o tempo ele é alterado. Mas essa velocidade com que a gente se move no nosso dia a dia é uma velocidade muito pequena em relação à velocidade da luz. Por exemplo, em uma viagem entre duas cidades que você faz de carro, você pode atingir velocidades da ordem, por exemplo, de 160 quilômetros por hora. Isso quer dizer que em uma hora você vai percorrer a distância de 160 quilômetros. Mas quando estamos falando de velocidade da luz, esse número ele fica muito grande. A velocidade da luz são 300 mil quilômetros a cada segundo.
Pois bem, isso quer dizer que em 1 segundo a distância percorrida pela luz são 300.000 quilômetros. Isso é uma velocidade muito grande. Portanto, como a gente se move a velocidades pequenas pelo espaço, ok? Nós conseguimos medir pequenas alterações de tempo. Praticamente são imperceptíveis. No entanto, essa percepção de que o tempo ele se altera conforme nós percorremos velocidades diferentes, essa alteração do tempo ela é percebida como uma dilatação do tempo. Esse conceito vou abordá-lo nos próximos slides. Essa dilatação do tempo pode ser também um alongamento do tempo, ou seja, o tempo ele fica, entre aspas, maior. A teoria especial da relatividade que Einstein desenvolveu repousa em duas suposições fundamentais, ou seja, dois postulados, duas postulações que vão merecer slides, vídeos separados para que você entenda com calma o que é a relatividade. Pois bem, fechando essa ideia de o que é o espaço e tempo dentro da relatividade espacial, quero que você pense numa resposta para essa pergunta. Como você pode descrever a viagem de uma pessoa do ponto de vista da relatividade especial? É aquela ideia de que a viagem ela pode acontecer tanto no espaço, se for com uma certa velocidade, quanto no tempo. Mas se você unificar essas duas coisas aqui, considerando a velocidade da luz, você tem uma resposta mais interessante, que considera o conceito de espaço e tempo como sendo uma coisa só. Então, pense nessa resposta, deixe ela aqui no comentário do vídeo, que eu vou responder o mais breve possível. A gente se encontra no próximo vídeo, caminhando na discussão a respeito de entendimento da relatividade especial. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.